Amém. Queria convidar agora para participar da mesa redonda pastor Davi, pastor Marcos também e doutor Vicente, que vai estar compondo aqui a nossa conversa. Amém. Então, se você está com um cartãozinho, tem um pessoal que está disposto nos corredores para recolher e também para entregar. Então, basta você levantar que eles já vão recolhendo as perguntas. Vamos começar? A primeira pergunta que a gente tem aqui é: até onde vai a influência espiritual nas doenças mentais ou nos transtornos mentais? Eu acho que essa foi uma das razões de a gente fazer isso aqui. Porque tem coisas que mesmo eu, fazendo um curso ainda em andamento, eu tenho observado que não é espiritual. A gente percebe que não é de orientação espiritual, mas é algo mais biológico mesmo, e é um adoecimento emocional. Então, se a mente não está saudável, não vai absorver o Evangelho, gente. Não vai absorver o Evangelho. E essa pessoa, ela precisa de outro encaminhamento, entendeu? Ela precisa ir para um psiquiatra. E a gente tem que ter muita sabedoria, que é o que a gente está querendo aqui, que vocês cuidem disso aí, gente. Então, você não pode dizer que tudo é espiritual. É claro que tem na Bíblia a gente vê que tem algumas depressões, alguns casos que têm origem demoníaca, é lógico, mas são raríssimos. Geralmente está mais ligado mesmo ao contexto, ao seu estilo de vida e tal. Mas assim, gente, eu tenho observado que muitos dos casos, trabalhando com dependentes químicos também, eu observei que tem o psiquiatra, ele fazia um atendimento e medicamentoso lá para a pessoa, enfim, por causa do transtorno que ele tinha. E depois ele passava, o pastor Davi trabalhava lá também, e depois que ia para a parte espiritual. Então, ele precisava ter o corpo funcionando bem para poder a gente trabalhar a parte de espiritualidade. Então, é difícil a gente mensurar, eu quero finalizar dizendo isso, é difícil mensurar isso aí. Então, se a pessoa já não está dormindo bem, não está se alimentando bem, faltando trabalho, aí você diz, manda o pastor fazer uma oração. Não, a gente faz a oração, entendeu? E caminha para o psiquiatra ou para o psicólogo. Amém. Tem duas perguntas que se complementam aqui, que são: a ansiedade generalizada pode ser curada totalmente depois de tratamento, da mesma forma que a pessoa que tem depressão, ela sempre vai ter depressão, ou o tratamento ele pode chegar a finalizar esses transtornos? Veja, tanto depressão quanto ansiedade são doenças recorrentes, são doenças que persistem. Agora, a gente tem que ver o grau dessa ansiedade e o grau dessa depressão. Quando eu falei em 1 Tessalonicenses 5:23, que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: nós somos formados de corpo, alma e espírito. Eu vejo assim, eu vejo que o meu corpo ele tem que ser tratado, a minha mente tem que ser tratada, porque quando eu estou doente, isso afeta a minha condição espiritual. Eu passo a achar que Deus se afastou de mim, eu passo a achar que Deus não está presente mais na minha vida. Deus sempre vai estar presente na minha vida. Eu é que acho que Ele se afastou. Então, veja, a ansiedade e a depressão, elas geralmente são recorrentes, mas vão e voltam. A gente trata, quando a gente tira a medicação, muitas vezes a doença volta.
Mas tem casos que a gente faz o tratamento, a pessoa se equilibra, a pessoa busca a Deus e não tem mais ansiedade. Tem casos que a pessoa tem depressão, a gente trata, faz um acompanhamento junto com o psicólogo, faz um acompanhamento junto com o terapeuta, e a pessoa não tem mais depressão. Agora, o que é que ocorre? Muitas vezes o paciente, pelo tabu que é feito em relação à psiquiatria e à psicologia, muitas vezes as pessoas já chegam com as doenças cronificadas. Vão para clínicos, vão para cardiologistas, para ver se o quadro de pânico não é um problema do coração, vão se tratar de depressões com outras especialidades, e quando vem para a gente já vem tomando medicações em dosagem subterapêutica, abaixo do normal. Todo quadro depressivo e ansioso tem que ser tratado com a medicação na dosagem em que o paciente diga, eu não tenho mais nada. Se ele disser, eu estou mais ou menos, aumenta a dosagem do remédio. Não vai melhorar, você tem que tratar e deve fazer um tratamento por cerca de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses. E aí depois, quando é o primeiro caso, primeira crise, a gente tenta tirar a medicação. Se o paciente não tiver mais nada, ótimo. Se o paciente voltar a ter, volta a tomar o remédio. Não é uma preocupação que a gente tenha que ter. Por quê? Se você for diabético hipertenso, vai tomar o remédio o resto da vida. Né? Tinha uma pessoa que dizia assim, se geralmente o paciente que chega no nosso consultório, a gente passa a medicação, ele nem começou, mas já pergunta, quando é que eu vou parar? Você vai para o endocrinologista, você vai tomar seu remédio para diabetes a vida toda, tá certo. E aí tinha um colega meu que diz assim, o paciente pergunta, quando é que eu vou parar o remédio? Ele disse, você é católico e espírita ou é evangélico? Aí o paciente, não, eu sou católico, então até a missa de 7º dia. Você é espírita, então você não acredita na reencarnação, vai até reencarnar, tomar seu remedinho. E você é evangélico, vai tomar até morrer. Qual é o problema que tem eu tomar um comprimido de um antidepressivo se eu precisar tomar muito tempo? Nenhum. Nenhum. Os tratamentos têm que ser feitos da forma que são indicados para que o paciente tenha êxito. Teve algum problema, procure um psiquiatra, que se ele for o psiquiatra o psicólogo sendo bom, ele vai indicar você se precisar para um psiquiatra. Se não, você vai ficar bom com um psicólogo, com a terapia que ele vai executar em você. Mas 2 perguntas que se complementam são dos 2 pontos de vista de uma crise do pânico. A primeira é a pessoa que está tendo a crise, o que fazer no momento da crise de pânico. E a segunda é para a pessoa, talvez que esteja junto, alguém que tenha um relacionamento, o que fazer ou o que não fazer no momento dessas crises. Bom, o quadro de pânico é um quadro de ansiedade. O que você tem que fazer com uma pessoa com crise de pânico? A pior coisa do mundo é você estar sentindo alguma coisa e o outro dizer a você, isso é besteira, isso não é nada não, você está bonzinho. Não é? Eu digo assim, eu queria que Deus me desse o poder mesmo, viu? De tirar o pânico dessa pessoa e botar no outro 5 minutos. 5 minutos não, eu queria 2 minutinhos só. Toma aí esse pânico aí para você ver o que é. Porque, veja, o quadro de pânico é terrível, a pessoa sofre muito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estar junto. Você auxiliar aquela pessoa. Porque quando você diz a uma pessoa com crise de pânico, eu vou levar para um hospital para você ser atendido, só em ele entrar no carro ele já melhora. Porque ele sente segurança. Você tem que acalmar. É como eu digo, todo paciente você tem que ir com amor, com carinho, com compreensão. Não adianta você pedir o paciente com a crise de pânico para fazer o que ele não pode fazer. Você vai piorar o quadro dele, ele vai se sentir incapaz. Então, sempre, qualquer doença, crise de pânico, depressão também, o paciente está deprimido, deitado numa cama, não consegue se levantar e você está puxando ele. Você pode, vamos para a praia, vamos fazer isso. Se ele tiver um revólver, ele dá um tiro. Você tem que dar carinho, amor. Vai ter um momento que você vai incentivar ele a sair dali. Vai ter um momento certo, vai ter um momento adequado, você inicia o tratamento e o paciente vai responder bem. No quadro de pânico, amor, carinho, tá junto, ajuda, auxilia. Não confronte, auxilie.
Outra coisa, não é besteira não, quadro de pânico. Você vê a pessoa boazinha, você vê como eu estou aqui, mas a pessoa por dentro tem a certeza que vai morrer. E os que já estão em acompanhamento, geralmente há uma prescrição, doutor, não é? Dos sublinguais, para dar aquela acalmada e você conseguir, diante da situação, pelo menos, conseguir caminhar um pouco mais, né? Amém. Falando um pouquinho de ansiedade agora, como deve ser o comportamento cotidiano de alguém que convive com uma pessoa que sofre de ansiedade? A gente tem que entender primeiro que tem a ansiedade chamada normal, todo mundo tem. Por exemplo, se eu boto uma panela no fogo para cozinhar qualquer comida, eu sei que daqui a um tempo, 20 minutos, sei lá, 30 minutos, vai estar pronto e eu vou lá desligar o fogo. Outra coisa é eu botar a panela no fogo e eu ficar de 2 em 2 minutos indo olhar para ver se já está pronto. Entende? E aí isso fala do exagero dessa ansiedade, né? A ansiedade também não é algo que deve ser relevado, porque se estiver nesse nível de olhar a panela de 2 em 2 minutos, é algo que precisa ser devidamente acompanhado. E às vezes a pessoa que tem essa ansiedade geralmente não se percebe assim. O outro na convivência é que consegue muitas vezes identificar, né? E nessa identificação cabe a sugestão: vamos ao médico, vamos a um psicólogo, vamos, enfim, ver formas para que esse controle da ansiedade seja algo experimentado na vida dessa pessoa que está passando pela ansiedade. E se você já se percebe assim também, não é, com esse quadro ansioso, sinalize, mostre, fale com alguém, externalize, peça ajuda, e ela vai com certeza chegar e o socorro vai vir para você. Veja, o viver na palavra de Deus resolve, por incrível que pareça, assim, a gente pensa que muitas pessoas dizem: eu vou para a igreja, eu vou para isso ou nada. Venha, busque a palavra de Deus, busque a segurança de Deus. O que é ansiedade? Uma preocupação que eu tenho com coisas que eu nem sei se vão ocorrer, mas eu vejo ocorrendo de uma forma negativa. Muita gente tem ansiedade com medo da morte, com medo. Quando eu tenho a certeza que quando eu morrer, Deus vai tomar conta de mim, eu vou ter ansiedade? Se eu tenho essa certeza, por que eu tenho que ter ansiedade? Por que eu tenho que ter preocupação? Se eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim. Então, quando a gente fala em corpo, alma e espírito, eu tenho que procurar psicólogo, psiquiatra, fazer tratamento, mas é fundamental também a busca da palavra de Deus. Eu encaminho quase todos os meus pacientes. Eu tenho uma Bíblia no meu consultório, a capa preta. Eu digo: eu sou o maior prescritor de tarja preta. Aí o paciente: o senhor vai passar tarja preta para mim? Eu digo: vou, essa Bíblia aqui, ó. Não é? Porque é importante a gente estar em comunhão com Deus. É importante. Só Deus dá a paz interior. E se você está convivendo com uma pessoa com ansiedade, é porque aquela pessoa não está se tratando. Não é? Leve ela ao médico, tente convencê-la, mostre, tá certo? Com calma, com tranquilidade. A gente não pode chegar para o paciente que tem alguma patologia psiquiátrica e confrontar e ser mais rude, porque ele já está sensível. Então, eu acho que tudo nessa condição se resolve. Tudo nessa condição. Mande essa pessoa estudar a Bíblia, participar de encontros, conviver com os irmãos, entendeu? Então, veja como é bom a gente estar aqui. As dúvidas estão sendo tiradas. Eu aprendo muito com as pessoas que eu atendo. Cada pessoa que eu atendo, eu aprendo uma coisa.
cada pessoa que eu atendo. Eu aprendo uma coisa. Então é muito bom a convivência, é muito bom estar com os irmãos, é muito bom estar estudando a palavra de Deus. E isso é que conforta a gente. Moisés teve ansiedade, Davi teve depressão, não é? Davi teve a maior depressão que a Bíblia relata, não é, pastor? Então veja, Davi pediu para morrer. Davi não, Elias. Desculpa, Elias. Elias pediu para morrer, foi morrer. Deus trata ele como? O corpo, mandando pão. Depois manda ele dormir, tratamento, para ele descansar. Davi ainda fez um exercício, andou 40 dias e 40 noites. É bom um exercício? Tá certo? Depois ele vai para junto de Deus, para tratar o espiritual. Deus aparece para ele como uma brisa suave. Tem vento, tem terremoto, e Deus aparece para ele numa brisa suave. O vento e o terremoto é quando a gente puxa o paciente com ansiedade, com depressão, que quer tratar ele à força. Então a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina tudo. É o melhor livro de psiquiatria e psicologia que existe. A gente tem uma pergunta da internet também, que é muito interessante. Como ajudar ou tentar ajudar uma pessoa que sofre de depressão ou ansiedade, mas que não aceita e que rejeita qualquer tipo de tratamento? Veja, aí tem que ser uma depressão muito grave, não é depressão que a pessoa... Os quadros de depressão, eles também podem ter sintomas psicóticos, sintomas de desorientação, sintomas em que o paciente não vai aceitar o tratamento. Quase todos os quadros psicóticos são quadros em que o paciente não tem uma noção da realidade. Nesses casos, tem que ser feito um tratamento onde uma figura de autoridade, uma pessoa de autoridade em relação àquele paciente, possa levá-lo ao médico. Eu não vou deixar uma pessoa, porque ela não quer fazer um tratamento para depressão, ela morrer de inanição, sem comer. Não é? Eu não posso deixar isso. Não posso. Então, eu vou ter que fazer um tratamento. Vou ter que fazer um internamento. Provavelmente, para fazer medicação injetável, são os casos mais graves. Muitas vezes, nós atendemos pacientes que não querem fazer o tratamento. Geralmente, esses pacientes só se consegue tratá-los em alguma clínica, tá certo? Com um tratamento mais, vamos dizer assim, incisivo. Porque você não vai deixar ele morrer, você não vai deixar ele agravar o quadro, você não vai deixar ele padecer com aquela doença. Não é? Então, a gente tem que insistir, a figura de autoridade é importante. Aliás, todo paciente que tem problemas psiquiátricos, o êxito do tratamento dele está em alguém ajudá-lo no tratamento. Pacientes meus que têm problemas de depressão, de ansiedade grave, pacientes psicóticos, eu chamo a família, eu atendo com a família e eu coloco a família como sendo responsável para ministrar as medicações. Não adianta você dizer a um paciente depressivo, você vai tomar um remédio de manhã, de tarde, de noite, esse aqui, ele vai esquecer, ele não vai tomar, ele está lá no quadro depressivo, ele só quer ficar na cama, ele não quer comer, ele não quer tomar água, ele não quer fazer nada, ele não consegue esticar o braço para pegar um copo d'água. Tem que uma pessoa dar os remédios, e aí você vê a melhora. Você vê a melhora. Então tem que existir uma figura de autoridade em relação àquele paciente para que você tenha um bom êxito no tratamento. O toque pode ser considerado um transtorno mental? Quais seriam os melhores tratamentos? Veja, o toque está no transtorno de impulso hoje. Eu estava nos transtornos de ansiedade. O transtorno obsessivo compulsivo são pensamentos, tá certo? Que geram a obsessão, que é o pensamento repetitivo, e a compulsão, que é a execução daquele pensamento. Por exemplo, o paciente vai e acha que se contaminou. Geralmente voltado para medo de contaminação, medo de morte. Nos cristãos, a gente tem muito transtorno obsessivo compulsivo em relação a voltados a Deus. Inclusive, o paciente fica com pensamentos, muitas vezes, e isso é muito traumatizante para o paciente. Em nomes, chama nomes com Deus, com o Espírito Santo, e eles ficam aterrorizados, principalmente quem é cristão.
O que é que eu costumo dizer a estes pacientes? Deus conhece os seus pensamentos? Conhece. Deus conhece a sua mente? Conhece. Então ele sabe que isso não vem de você. Isso ele sabe que vem de uma disfunção cerebral sua. Ele sabe que isso vem de um funcionamento cerebral distorcido, desarrumado. Tá certo? O toque incomoda. O toque incomoda. O toque é muito ruim. O toque incomoda. Terapia cognitivo-comportamental, EMDR, todas as terapias são utilizadas, tá certo? E o paciente, junto com a medicação, são usados geralmente antidepressivos numa dosagem mais alta. Às vezes são usadas algumas medicações para diminuir esses pensamentos obsessivos e o paciente remite o quadro. Tá certo? Agora é um tratamento a longo prazo, o toque. Dependendo também, toda patologia psiquiátrica depende do grau que você atende o indivíduo, do grau da patologia. Como ela se encontra, como o indivíduo está, o tratamento que ele fez anteriormente, se foi bem tratado, se não foi, senão as doenças se cronificam. Licença, eu costumo dizer assim, todos os pacientes, às vezes as pessoas me procuram, doutor, eu estou procurando o senhor aqui, psiquiatra, vão dizer que eu sou louco. Eu digo, não, presta atenção no que eu vou dizer. Todos os pacientes que me procuram são pessoas normais, são pessoas mais sensíveis, são pessoas que sofrem, são pessoas que sentem mais, são pessoas que choram, são pessoas que se angustiam com este mundo que a gente está vivendo. Quem não tiver isso é que é anormal. É que é anormal. Então hoje, depressão, ansiedade, nesse mundo que a gente vive, não tinha outra condição. A maioria das pessoas vão para isso. Então eu digo que meus pacientes são as pessoas melhores de coração. Atualmente, pode-se dizer que o ato do suicídio, ele tem o controle sobre a pessoa que está passando pelo transtorno? Ele é mais forte do que... A pessoa, veja, um suicídio é como eu disse, ninguém quer morrer. A pessoa se suicida para aliviar um sofrimento que ele tem. Não é? Você veja, quando eu falei de Judas, Judas se suicida por quê? Porque ele vê uma condição que não tem mais solução para a vida dele. Não é isso, pastor? Não é, pastor? Não tem mais solução. Então ele vai e se suicida. O impulso que ele toma ali é um impulso para aniquilar aquele sofrimento. O suicídio é como se fosse o alívio para todos os problemas que ele tem. E quando ele faz isso, geralmente a pessoa está com um sofrimento insuportável, um sofrimento que acha que não tem fim, não é? E um sofrimento que a única solução é aquela, ele não vê solução. Uma coisa importante que a gente tem que frisar aqui, quase todo antidepressivo tem assim na bula, pode levar ao suicídio. Aí você lê o remédio antidepressivo e você diz, pode levar ao suicídio, eu sinto, o médico passou um remédio para mim, eu já estou com vontade de morrer, ele passou um remédio que pode levar ao suicídio. É aí que você tem que alertar a família. Por quê? Quando o paciente está numa depressão grave, nem forças para se suicidar ele tem. Quando ele começa a melhorar, é quando ele se suicida. Quando ele começa a melhorar, é o período que tem que se ter mais cuidado com o paciente psiquiátrico. É quando ele começa a melhorar, quando você inicia o antidepressivo para ele. A automutilação ela vai muito nesse caminho. Eu lembro de uma paciente que eu tive, ainda tenho, ainda acompanho, e ela chegou lá toda cortada. E o relato dela era esse, para tirar a dor de dentro, a angústia que eu sinto, eu faço os cortes para que a dor seja externalizada, né? Então essa perspectiva do suicídio, a perspectiva da automutilação, é de alguma forma o mecanismo de defesa, porque a gente funciona, emocionalmente falando, sempre numa busca de bem-estar e prazer, sempre, né? E vai ser uma forma que o emocional encontrou de aliviar a dor. Se for a dor externa, eu externalizo interna, eu externalizo essa dor para interna aliviar.
E se é algo conjunto, interno e externo, que eu não consigo dar conta, então o tirar a vida vem como uma forma de alívio também. Tratando um pouquinho de outros transtornos também, tem algumas dúvidas aqui com relação à psicopatia, ao PSA também, a síndrome do pensamento acelerado, e uma dúvida também muito interessante sobre o transtorno de bipolaridade. Se vocês pudessem um pouquinho conversar sobre esses outros transtornos, como isso atua no próprio corpo, qual a reação, qual o melhor tratamento, como uma pessoa que acompanha alguém que sofre desses outros transtornos. Veja, hoje eu tenho atendido muitas crianças que chegam no consultório com um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é o pensamento acelerado, o transtorno da desatenção. A gente tem que ver que todo um estudo tem que ser feito aí antes de eu medicar uma criança que venha com um diagnóstico desse tipo. Por quê? A própria família que traz dizendo que ele é desatento, que ele não estuda, que ele não para no canto, que ele não para sentado. Mas, quando você vai ver, sempre tem um problema familiar por trás de tudo. Sempre tem uma ansiedade, sempre tem ausência de pai, sempre tem ausência de mãe, sempre tem um distúrbio familiar por trás disso tudo. Tá certo? Quando o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade vem, por exemplo, um pai alcoólatra, sabe-se que pode gerar filhos com transtorno de déficit de atenção. Então a gente tem que ter muito cuidado para iniciar. São muitas crianças tomando o metilfenidato, tomando essas derivados de anfetaminas para o TDAH, muita gente tomando também para melhorar a atenção, para fazer prova. Isso gera uma dependência muitas vezes. Tá certo? Apesar de que o tratamento se inicia a partir de 6 anos de idade, para quem tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas é um diagnóstico que tem que ser estudado, tem que ser preciso. Eu acho que a gente tem que começar algumas medicações anteriores a isso, a usar esses ativadores neuronais. Eu acho que tem que usar estabilizadores do humor, eu acho que tem que usar alguma coisa desse tipo para que você veja o comportamento da criança, para que depois você medique a criança. É muito menino sendo medicado e muitas vezes a gente vê, é um quadro mais familiar, de um desajuste familiar, é um quadro que a criança está passando por uma ansiedade, separação de pais, está passando por uma série de problemas. Em relação ao transtorno bipolar, o transtorno bipolar ele gera uma elevação do humor, o paciente fica com o humor exaltado, o paciente acha que pode mais do que todo mundo, que é melhor do que todo mundo, tá certo? Geralmente, quem tem transtorno bipolar tem os dois polos, ele tanto pode estar na fase de euforia, gastando muito, comprando o que não pode, sem senso crítico vai a zero, tá certo? Como ele também entra nas depressões, e são as depressões mais graves, essas depressões, porque geralmente são depressões que podem levar ao suicídio, não é? Quase todo mundo que tenta suicídio, quase todo mundo que suicidou-se, geralmente tinha, em 90% dos casos, uma patologia psiquiátrica. E as patologias psiquiátricas, primeiro a depressão grave, depois o transtorno bipolar na fase depressiva, a esquizofrenia, tá certo? Os quadros borderline e por aí vai. Tá certo? O transtorno bipolar, ele tem essa exaltação. A família que tem alguém bipolar em casa, se não tiver um acompanhamento correto, se não tiver um bom acompanhamento, é um transtorno para a família. Um bipolar em casa é um transtorno para a família. Geralmente o bipolar, ele também tem uma comorbidade do alcoolismo, muitas vezes ocorre. As patologias psiquiátricas geralmente não vêm só, elas vêm com comorbidades. E essas comorbidades também complicam muito. Não é muito comum pacientes bipolar que bebem muito, alcoólatras. E o outro quer falar sobre essa síndrome do pensamento acelerado, em parte também tem a ver com esse tempo e momento que a gente está vivendo. Não é?
de tudo ser muito rápido. A gente tem hoje informações e um celular, além de ligar e receber ligação, é um computador operando. Com um cliquezinho tudo se abre. Claro, não é só isso, obviamente, né? E o pensamento em si é algo que é extremamente rápido e, digamos assim, de várias funções ou várias janelas ou várias áreas. Não se concentra numa área específica. Eu estou aqui, mas estou pensando na prova que eu vou fazer amanhã, estou pensando no leite que tem que comprar para o menino, estou pensando... E isso gera angústia, porque não concentra, porque às vezes não consegue solucionar problemas simples, porque tudo está para ele muito rápido, e aí traz a ansiedade por não resolver os conflitos, os problemas, as situações, né? E vai, consequentemente, se agravando. Então, aí, às vezes, muitas vezes é necessário a intervenção medicamentosa para dar uma baixa nas substâncias neuronais e, consequentemente, esse aceleramento dos pensamentos diminuírem, né? Técnicas específicas da psicologia são também abordadas, não é? Colocadas num processo terapêutico para que a concentração, para que o pensar gradual seja mais presente na vida desse paciente, desse cliente. Então, são formas também de auxiliar a perspectiva do pensamento acelerado. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui, é muito comum quem tem o pensamento acelerado, quem tem a hiperatividade e a impulsividade, são pessoas que ficam mais predispostas às dependências de internet, dependência de jogos, não é? Hoje a gente vê, eu digo que o iPhone é a pior droga que já foi lançada no mercado. Eu digo isso, o iPhone. Você hoje não vê ninguém na rua conversando, você vê o camarada no iPhone, vê o outro olhando mensagem, pesquisando alguma coisa, procurando alguma coisa, vendo alguma coisa. Ninguém conversa mais. Você está no quarto, você manda uma mensagem para a pessoa que está lá na cozinha para trazer um copo d'água para você. Não é? Daqui a pouco nós vamos ter a falta de comunicação. A única comunicação real que existe é essa aqui, é presencial. Daqui a pouco nós vamos chegar aqui, vocês vão fazer perguntas e eu vou responder aqui. E vocês vão perguntar daí. Ninguém vai falar mais com ninguém. Não é? Nós estamos vivendo, infelizmente, essa condição. As famílias não conversam mais. A Bíblia diz, inculcarás a palavra de Deus na mente dos teus filhos. A Bíblia diz isso, não é, pastor? Sentado na mesa, no caminho que deve andar. Hoje pai não conversa mais com filho, famílias não se reúnem, ninguém janta junto, ninguém almoça junto. E a desestruturação está total. E aí você vê, a gente começa a ver os meninos pequenos, novos, tudo desatento, tudo desorientado, tudo sem limite, sem direção. Pai dá limite, pai dá direção ao filho, mãe tem que ser sempre carinho, amor, proteção. Hoje ninguém vê mais isso, o pai não ensina o filho nada, a mãe não ensina também, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Chega em casa à noite, cada um vai para o seu quarto. O filho vai para o computador jogar, o outro vai para o computador ver um filme. Né? Esse seriado que teve aí, quem assistiu o seriado que passou 13 porquês, né? Aquilo ali, pronto, todo mundo assistiu. Quem assistiu A Vida de Paulo? Quase ninguém. Não é? Agora, aquele filme ali, boa. Aquele filme ali, veja, levou vários jovens ao suicídio. Levou vários jovens. Outro livro que saiu, O Sofrimento de Werther, se não me engano, Werther, levou uma epidemia de jovens suicidando, porque ele tinha terminado um relacionamento e suicidou-se. Então, alguns jovens que se encontraram naquela situação fizeram o mesmo. Nossa mídia está passando, nossa televisão, nossos gestores estão desconstruindo família, desconstruindo o que Deus quer. A família é propósito de Deus. A maioria dessas doenças vem de uma base mal formada lá.
de uma base sem Deus, de uma base desestruturada. A maioria das doenças psiquiátricas vem de uma base mal formada, a não ser que seja problemas genéticos, problemas hereditários, tá certo? Mas a maioria desses transtornos psicológicos, psiquiátricos, vem de uma base mal formada. A família está desestruturada, a família faliu. A família faliu, nós não ensinamos, não conversamos mais com nossos filhos, não almoçamos com nossos filhos. Está tudo desestruturado. Antes da gente ir para a última pergunta, tem mais uma questão adicional, principalmente do Dr. Filizola. Esses transtornos, eles podem conviver ou talvez atuar na pessoa de maneiras diferentes, ou vários transtornos podem atuar na mesma pessoa, por exemplo, a síndrome de Asperger, o TOC, o autismo, como essas coisas podem talvez interferir de uma forma única na vida de uma pessoa? Geralmente as patologias, elas vêm com as comorbidades, né? Você vê depressão com ansiedade, você vê o Asperger você vê o Asperger, que é um autismo que o indivíduo mantém uma comunicação, tá certo? Não ocorre como o autismo, que o indivíduo se isola, vive naquele mundo dele, ele ainda mantém uma comunicação, mas geralmente essas pessoas podem ter o transtorno obsessivo compulsivo também, é muito comum nesses quadros, muito comum. Vocês assistiram, não sei se vocês assistiram um filme, He-Man, né? He-Man, né? He-Man, né? He-Man. Que o indivíduo lá tinha uma síndrome e ele conseguia, geralmente são pessoas extremamente inteligentes, viu? Extremamente inteligentes, estão bem à frente da gente, viu? Eles conseguem ver o que a gente não vê. Conseguem ver o que a gente não vê. E você vê que ele consegue ver numa roleta, não sei quem assistiu o filme, ele consegue ver numa roleta quantas vezes a roleta passava por aí. E o irmão que leva ele para um cassino, hein? É Tom Cruise o irmão, leva ele para um cassino e ganha muito dinheiro. Porque ele consegue ver pela quantidade das voltas que a roleta dá, o número que vai dar. E o irmão ganha muito dinheiro com ele. São pessoas altamente inteligentes, tá certo? Agora, a maioria dos transtornos, eles vêm associados, tá certo? O bipolar com alcoolismo, tá certo? O Asperger pode vir com toque, tá certo? E essas coisas têm que ser o quê? Tem que ser tratadas, tem que ser debeladas, e você vai fechando essas lacunas. Para a gente encerrar, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o papel da igreja, principalmente na quebra desse paradigma de que os transtornos mentais, eles são sempre associados à falta de fé ou à falta de Deus. Como a igreja, como instituição e como pessoa, através de nós, pode agir para quebrar esse mito de que o transtorno mental, ele não está sempre associado à falta de fé ou à distância de Deus. Não é só a questão do transtorno mental. De uma forma geral, a gente tem uma linha dentro da igreja cristã evangélica, para alguns muito exaltada, para outros uma prática deplorável, que foi a chamada teologia da prosperidade, aonde associa as bênçãos de Deus com a sua vida material, espiritual, né? E por outro lado, se você não tem essa bênção de Deus, uma das formas seria a manifestação de adoecimentos, inclusive do seu corpo. Então você não tem um bom emprego, você não tem um bom carro, você adoeceu, você tem a maldição de Deus sobre a sua vida. Isso é adoecedor, isso é provocar ainda mais uma situação de adoecimento, né? O Evangelho, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, Jesus vem para trazer cura, trazer libertação, do aspecto, já foi falado aqui, eu estou só sendo redundante, físico, emocional, espiritual. Uma religião que não promove
uma integração nesse sentido do ser, né? Uma espiritualidade, digamos assim, uma denominação que não consegue vislumbrar essas áreas para que o sujeito praticante dessa igreja, dessa denominação, dessa ala, dessa forma de se espiritualizar, não desenvolva esses aspectos, consequentemente ela está promovendo o adoecimento, consequentemente ela está contribuindo para que essa pessoa tenha essa ideia errada de que o cristão adoece, sim, né? Jesus, ele quando veio, ele disse: vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, né? Essas aflições da vida são o quê? Crises existenciais, crises no relacionamento, adoecimento do corpo, crise financeira, enfim, a lista é grande, né? Em nenhum momento ele prometeu apenas facilidades, apenas bênçãos. Claro, Deus também tem alegria e prazer em abençoar. Está lá na carta de Pedro, né? Mas as nossas lutas da vida fazem parte da nossa caminhada, independente de sermos cristãos ou não. Agora, para o cristão fica mais fácil por quê? Primeiro porque ele conta com o auxílio direto de Deus. Aquilo que ele consegue fazer e resolver, Deus vai dando condições para isso, e aquilo que ele reconhece não conseguir fazer, que é onde entra o campo do impossível, nessa relação e busca com Deus, ele vai entregando, ele vai colocando diante de Deus, e é onde Deus também vai operando segundo a vontade dele na vida dessa pessoa. Então essa relação com Deus é o que vai também determinar o aspecto do fator adoecido ou do fator do equilíbrio e da saúde emocional e espiritual desse sujeito. Eu atendo às vezes pessoas que chegam no meu consultório e dizem: doutor, eu parei a medicação porque oraram por mim, eu tirei a medicação e eu estou boa. Eu digo: volte a medicação. E essas pessoas que oraram por você, pergunte a elas se elas leem a Bíblia. Por quê? A gente, quando lê a Bíblia, a gente começa a ver que a maioria dos líderes bíblicos, a maioria dos personagens bíblicos que Deus botou a mão em cima, tiveram problemas. Elias era assim com Deus, tá certo? Elias pediu fogo, Deus mandou; pediu chuva, Deus mandou; pediu para ressuscitar o filho da viúva, Deus ressuscita. Era assim com Deus, e Elias teve a maior depressão. Como é que a pessoa vai dizer para outra? Eu digo assim: quando alguém chegar para você e diga: olhe, você está com depressão porque você não tem Deus, porque você está afastada de Deus, pode dizer sem medo de errar: aparta de mim, Satanás, vai-te embora para lá. Porque as pessoas são assim. Moisés teve ansiedade, Davi teve depressão, Davi delirou, Davi estão me perseguindo, querem me matar, meus inimigos querem me matar, estão me atucalhando aqui para me matar. Então veja, isso é falta de conhecimento, dizer que depressão, que ansiedade é falta de Deus. Não, depressão, ansiedade afeta a minha condição espiritual com Deus, porque eu modifico a minha condição do meu pensamento. Deus nunca se afasta de nenhum da gente. Agora, eu acho que Ele se afasta de mim quando eu estou doente. Então, eu vejo dessa maneira. E eu gosto sempre de explicar. E é muito comum acontecer isso. Eu falei uma vez numa igreja, e quando eu terminei de falar, o pastor levantou-se e veio ao púlpito e pediu perdão a algumas pessoas. Eu falei sobre depressão. E ele pediu perdão às pessoas, que ele tinha mandado tirar a medicação para dormir, que ele tinha mandado tirar os remédios de depressão. Ele pediu perdão por ter feito isso. Quando eu falei, ele entendeu o que é depressão, entendeu o que era ansiedade naquele período. Deixa eu só dizer uma coisa rapidamente. Saiu um dado recente que 75% das pessoas que têm transtornos, elas não se sentem à vontade de partilhar isso com as pessoas, né? Inclusive, isso eu já conheço pessoas que a angústia é aumentada dentro de casa, quando uma mãe fica dizendo que nada, tu não precisa disso não,
não sei o que e tal. Isso já casos, doutor, que eu atendo já em gabinete pastoral, né, de pessoas que vêm conversar falando que a família só faz piorar, porque fica dizendo coisas, não, isso aí é de adolescente, aí acha que aquela fase é adolescente, enfim, e as pessoas estão piorando. Isso é muito ruim, gente. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando alguém começar a abrir o coração para você, primeira coisa que você deve fazer, vira um ouvido, certo? A Bíblia fala, esteja pronto para ouvir. Ouça. Não precisa estar, não vai passar ou não sei o que. Ficar, quanto mais ele falar, é melhor. Quanto mais ele falar, melhor. Deixa ele falar. Eu quero me matar, você balança a cabeça. Não no sentido que está sentindo, que está concordando, mas no sentido que você está entendendo aquilo ali. Então, quanto mais você ouvir aquela pessoa, quanto mais ela sentir que você está olhando atentamente nos olhos dela ali, balançando a cabeça, isso é muito bom. É muito bom ser acolhido, gente. É muito bom sentir confiança para abrir o coração, entendeu? A Bíblia fala confessai os pecados uns aos outros. Não é só a Deus que a gente fala as insanidades, as coisas da mente e da alma da gente que a gente faz de errado. A gente deve fazer isso com o próximo também. Então, quando vier a pessoa, aí se ela quiser marcar de novo, você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Ouça de novo ela. Se for fazer pergunta, fala, pô, faz muito tempo, né? Alguém está sabendo? Isso aí, alguma coisa assim. E se possível, gente, encaminha, fala, você já foi no psicólogo? Né? Já foi no psiquiatra? Seus pais estão sabendo? Algo dessa forma. Mas assim, o meu desejo é que as pessoas que têm algum tipo de transtorno venham, gente, venham. E que se ela encontrar com vocês, que você seja o braço de Deus, então, para acolher aquela pessoa inicialmente. Que ela se sinta à vontade. Fala, encontrei um membro da igreja, pode ser episcopal ou de qualquer outra. Não sei se tem alguém aqui de outra denominação. Mas eu vi Deus naquilo ali, eu me senti acolhido, me senti abraçado. Isso é muito bom, gente. E é o que aquela pessoa está, muitas vezes, precisando ali, é de um acolhimento, entendeu? Então, quando ela vier, acolha ela, demonstre interesse. Isso vale, isso principalmente para quem está tentando tirar a vida, se automutilando. Isso é muito importante, gente, ela perceber isso em você, do que você ficar fazendo intervenção e querendo dar algum conselho. É bom não arriscar, às vezes, porque pode ser que você, com a intenção de ajudar, acaba às vezes atrapalhando, dizendo, não, vai melhorar daqui a pouco. Você pode criar uma expectativa que pode ser frustrada. E se ela não melhorar daqui a 10 dias? E se ela não melhorar daqui a um mês? E aí? Ah, mas aí tem o discipulado, ela não quer nada com a vida. Mas, às vezes o depressivo, ele diz assim, eu estou com vazio aqui, não tem nem querer. Então, gente, que as pessoas continuem vindo para a gente, procurando a gente. Quando procurar vocês, não precisa ficar dando diagnóstico. Eu acho que tu está com depressão. Não, eu acho que é borderline. Não precisa dar diagnóstico não, gente. Só acolha em amor. Amém, gente? A gente está com o horário avançado já. A gente precisa fechar a igreja também. A gente falou com o doutor Vicente para a gente falar só de alguns transtornos, porque não ia dar para falar de muitos, mas se Deus quiser a gente lá na frente faz um outro e engloba, eu sei que foi falado aqui sobre toque também e outros transtornos aqui, mas transtorno não vai faltar, né? Oportunidade também. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer um próximo lá na frente e esclarecendo mais ainda, gente, que a gente quebre esse tabu. O preconceito atrapalha mais do que ajuda, gente. Entendeu? Amém. A juventude queria agradecer a todos vocês que vieram, principalmente o Dr. Vicente, que se disponibilizou para trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Espero que essa seja apenas a primeira. Agradecer nossos pastores também, o cuidado, o carinho e a dedicação que eles têm tido no dia a dia com a gente. Infelizmente não deu para ler todas as perguntas, mas a gente, graças a Deus, tem um acompanhamento de 2 pastores, um psicólogo e um estudante de psicologia, que podem conversar com a gente não só nesses momentos, mas diariamente nos nossos discipulados, nos nossos cultos. E eu sei que eles estão com o coração e com os ouvidos abertos para ouvir a gente. Amém? A gente vai ter agora um momento bem
curto, na verdade. Queridos, antes de vocês saírem, rapidinho, vamos ficar todos em pé. Vamos fazer essa oração final, agradecendo pela noite, pela disponibilidade de vocês. Agradecer mais uma vez ao Dr. Vicente, Deus o abençoe também, nesse auxílio de cuidar de outras vidas. A gente agradece, Carmen ainda está presente ali atrás com os meninos. Leve a nossa gratidão ao bispo também, pelo apoio em todos os momentos, desde quando a gente idealizou e partilhou com ele incentivou esse momento, né? Esteve conosco no início, trouxe uma palavra e transmita a nossa gratidão a ele também por isso. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo que aconteceu nessa noite. Obrigado pelo um pouco de clareamento de ideias que podemos partilhar, aprender, trocar experiências. Que o Senhor agora nos despeça em paz, que o Senhor nos acompanhe aos lares e destinos debaixo da Tua proteção, que o Senhor nos livre de todo mal. E aqueles e aquelas que estão nessa hora enfrentando adversidades, transtornos de algumas ordens, de ordens emocionais, de ordens ansiosas, de ordens depressivas, de ordens espirituais também, que o Senhor esteja intervindo da Tua maneira, da Tua vontade, com o Teu milagre, com o Teu poder, agindo com cura, com libertação das opressões, agindo, Senhor, com poder, para que na caminhada a vida contigo seja mais leve. Oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Gente, hoje o vídeo daqui foi transmitido no YouTube daqui da Catedral da Reconciliação, e a gente vai estar fazendo a edição dele, vai estar postando no YouTube da Juventude Recon. Então, quem quiser ver, acho que até segunda-feira deve estar saindo o vídeo com tudo que rolou aqui. Então, e também segue a gente nas redes sociais para saber toda a nossa programação, @Juventude Recon no Instagram, tá? Só isso. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama.
pecador. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele me ama. mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? O que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. E seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Me ama. E seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. e Ele está Sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim.